Olá, recentemente um reservatório falhou, tombou em cima de uma casa, feriu um jovem e o engenheiro responsável por esse reservatório está sendo noticiado. A questão aqui é o seguinte: por qual motivo esse reservatório falhou? E o motivo é simples, foi um erro de engenharia. Ok? O que aconteceu aqui foi o seguinte: tem o reservatório, só que esse reservatório não é um reservatório comum. Como assim? A gente imagina um reservatório comum, ok? Eu tenho um reservatório, certo? Imagina que esse reservatório aqui cilíndrico, ok? E aqui, digamos, as cargas críticas vai ser o empuxo da água. A primeira carga crítica é o empuxo da água. E a segunda carga crítica vai ser as cargas de vento nesse reservatório, certo? Digamos, quando eu vou dimensionar um reservatório, até tem vídeo no canal demonstrando um reservatório desse tipo, é isso que eu vou considerar. Vou considerar o empuxo da água e eu vou considerar a carga de vento. Porém, esse reservatório não era assim. O reservatório tinha uma questão aqui, ó, que ele fala aqui, ó, que o volume dos dois reservatórios, tá, que na verdade é um reservatório superior e inferior, ok? Não é duas caixas d'água, tipo, é uma caixa d'água da parte de baixo e da parte de cima, né? O reservatório ele era assim, ó, só demonstrar aqui, ó, mas é um reservatório com uma chapa interna, ok? E qual foi o problema dessa obra? Na verdade, o problema foi o engenheiro que colocou errado, mas a questão aqui é o reservatório falhou quando a caixa d'água de cima estava cheia, a parte de cima estava cheia, a parte de baixo estava vazia. O que acontece aqui é o seguinte: quando a parte de cima está cheia e a parte de baixo está vazia, na verdade, se a parte de baixo estiver vazia também, está cheia também não importa, mas essa região aqui, ó, está comprimida, ok? Meu fusto, né, a parte de baixo ali está comprimida. Não é só flexão gerada pelo vento e tração gerada pela empuxo da água. É flexão gerada pelo vento e compressão gerada pelo peso da água de cima, ok? Tá, agora a questão é o seguinte: se o reservatório da parte de baixo também estivesse cheio, a estrutura resistiria mais? Sim, resistiria mais. Ok? Tá? O que aconteceu aqui foi o seguinte: vou demonstrar a situação aqui, ó, mas eu fiz dois vídeos para demonstrar. Até reduzir um pouco aqui a tela, talvez você não consiga ver a parte de baixo. Mas eu fiz dois vídeos aqui, ó, para demonstrar o que aconteceu. Primeira possibilidade é de eu peguei uma garrafa de água e comecei a colocar anilhas em cima dela. 1 quilo, 2 quilos, mais 1 quilo aqui, ó, tá? Essa garrafinha de água, 500 ml, cheia, 3 quilos, ok? Ela começou a balançar aqui, tá? Vou até ligar o áudio aqui para você entender melhor, mas a questão é, quando eu coloco aqui, você ouviu um pouquinho de plástico? O plástico batendo aqui? Pois é. O que aconteceu aqui, no caso do reservatório cheio, foi um padrão de Yoshimura. O que é o padrão de Yoshimura? Tá? Vou pegar aqui, ó, mas é basicamente isso aqui. Onde, quando a gente tem um cilindro, né, uma chapa redonda, que ela está em compressão, ela gera esse efeito aqui, que é um padrão de Yoshimura, que é um monte de triângulozinhos, onde o que é circular basicamente tenta ficar reto. Ok? A gente pode trabalhar por que isso acontece, mas basicamente é um comportamento de qualquer peça antes de falhar. Qual o problema aqui é o seguinte: então aqui a gente viu que eu coloquei 3 anilhas de 1 quilo mais uma anilha de meio quilo. Ok? Agora eu fiz o mesmo análise, só que eu tomei a água e fiz vazia no caso. Tá? E aqui está o outro exemplo com ela vazia. Tá? Coloquei 1 quilo, beleza. Coloquei 2 quilos, ok? Na verdade, quando coloquei 1 quilo já deu trincas, né? Deu barulho de plástico amassando. Padrão de Shimura, ok? Coloquei a terceira anilha aqui, ó. E quando eu coloquei a terceira anilha, o que aconteceu aqui foi o seguinte, ó. Quando eu coloquei a terceira anilha aqui, ó, tá? O que aconteceu que bem nessa região aqui, ó, só pegando aqui a frame exata, ok? Mas pegando aqui, ó, o que aconteceu foi o seguinte aqui, ó. Aqui nessa região, tá? Então, basicamente, nessa região que é mais fina, né? Mas o ponto específico não é crítico, tá? Mas, bem nessa região aqui, ó, ela plastificou. Ok? Então aqui deu uma falha de compressão. Por que, que o reservatório cheio resiste mais? Basicamente, o meu peso está gerando compressão. A água gera tração. E sempre que eu gero tração numa peça, eu estabilizo ela. Ok? Então, não tendo o peso da água aqui embaixo, ou seja, sem ter o empuxo da água aqui, eu não tenho tração
tensionar os meus anéis, né, garantindo que eles fiquem retos, e consequentemente, assim que começar um amassado, assim que começar o padrão de Ishimura, só piora e cai. Ok? Essa que é a questão do reservatório aqui. Bom, a questão aqui é o seguinte. E isso é uma questão crítica aqui, eu até recomendo você dar uma lida nesse artigo aqui, ó, Buckling of Shells. Tem até um site chamado Shell Buckling, que é justamente disso. Por quê? Porque uma estrutura de reservatório é tipo um reservatório tipo uma casca, né? Tipo uma chapa extremamente fina. Eu falo isso por quê? Porque geralmente, quando a gente vai falar de estrutura metálica normal, a esbeltez de cada chapa é pequena. Digamos, um perfil muito fino vai ser tipo, sabe, de 200 de largura com chapa de 2 milímetros, onde ele tem 100 vezes mais comprimento do que largura. Ok, tipo um perfil U, né? Um perfil U 250, por exemplo. Tá? Ele tem uma das abas que é 200 milímetros. E isso já é extremamente fino, eu já não consigo aproveitar adequadamente. Em um reservatório, muitas vezes estou falando de uma chapa lá de 3 milímetros e ele tem mais que 3 metros de diâmetro. Ok? Já fiz reservatório que, digamos, na base ele tinha uma chapa de 6,3 com um diâmetro de 12 metros. Ok? E no topo ele chegava a uma chapa de 3 milímetros com um diâmetro de 12 metros. É uma relação de esbeltez de 4.000 contra os 100 que a gente trabalha normalmente. Então ele tem uma esbeltez extremamente elevada em reservatórios. E, consequentemente, peças com esbeltez extremamente elevada são muito frágeis para resistência à compressão. Esse é o primeiro problema. Agora, o segundo problema é o quê? Que quando a gente analisa, digamos, se fosse analisar de maneira totalmente teórica, ok? A gente vai imaginar que esse é um círculo perfeito e ele vai ter uma resistência X, digamos, tá? Vai ter uma resistência à compressão X. Como o aço real tem imperfeições, tem a região da solda, que tem, digamos, já tensões residuais, tem questões específicas, na prática, digamos, reservatórios gerais tem aproximadamente, é um valor específico não, é aproximadamente 35, 40% da resistência teórica. Okay? Então, se eu colocar um reservatório e eu achar que ele vai suportar na compressão 100 toneladas, ele vai falhar com menos que 40. Okay? Na compressão. Tipo, uma chapa muito fina vai falhar com menos de 40. Eu vejo muita gente modelando isso aí, digamos, em software e dá problema por causa disso porque não considera isso. Ok? Vocês não entendem a teoria de relação da fragilidade de peças extremamente finas, modela num software específico que vai imaginar, basicamente, o cálculo como se fosse uma peça perfeita, que não é, e ele tende a falhar muito mais cedo do que deveria. Ok? Tá? Então, qualquer reservatório que for dimensionado, a gente tem que considerar a flambagem local. Ok? Quando eu vou pensar, eu vou dimensionar um perfil metálico, vou dimensionar uma tesoura, por exemplo. O que eu tenho que pensar é o seguinte, eu tenho que pensar, eu tenho, digamos, um banzo inferior de uma treliça. Se está comprimido, tem que pensar. Eu tenho risco do banzo inteiro flambar para o lado, flambar para cima e para baixo, ou as abas flambar ou a mesa flambar. Ok? Quando eu vou pensar no reservatório, da mesma maneira, eu tenho que pensar o quê? Eu tenho que pensar, eu tenho risco do reservatório inteiro dobrar, se for um reservatório muito alto e esbelto, ok? Mas eu tenho risco de uma flambagem local, tipo essa aqui, ó, é uma flambagem local, ok? Onde a minha chapa vai dobrar, mesmo que a estrutura como um todo tenha uma resistência, porque pensa um reservatório, uma chapa de 12 metros, 10, 8, não importa quanto, 2 metros de diâmetro, já vai dar uma resistência absurda na flexão global, eu posso ter uma falha local, posso ter um amasso local. Geralmente reservatórios falham assim. Eu vejo muito pouca gente realmente analisando essa situação, eu vejo muita gente pensando o quê? É um reservatório, sabe, 4 metros de diâmetro, 3,82, né, por causa da circunferência de 12, tá? Um reservatório com 12 metros de circunferência e ele tem, sei lá, 10 metros de altura, ou 10 metros e 80 de altura para dar 9 chapas. Sempre essa chapa aqui, eu já fiz 20 reservatórios com essa chapa, então dá para fazer. Só que ele coloca uma divisão intermediária e muda totalmente o comportamento do reservatório. E não dá para trabalhar com a mesma chapa. Eu vejo pessoas trabalhando, um reservatório taça seca e um reservatório taça cheia, tá? Coluna seca, né? É a mesma coisa, só muda ali se tem um buraco. Não, muda totalmente o comportamento. Ok? O reservatório taça seca,
ele vai ter o fuste comprimido, o reservatório da, digamos, coluna cheia de taça, né? Ele vai ter o fuste comprimido, mas com o empuxo da água. Muda o comportamento, a gente não pode imaginar que é igual, tem muito engenheiro que imagina que é igual, e o maior problema é que tem muito engenheiro que só assina reservatório, tá? Eu não posso dizer com certeza, porque eu não conheço engenheiro, não vi a execução desse projeto, tá? Mas eu digo que tem uma grande possibilidade, porque eu vejo muitos reservatórios assim, onde o engenheiro não projeta. O serralheiro vai lá e fala, não, o reservatório é isso aqui, ó, sempre executa aí na chapa 3 milímetros, 3,35 e eu uso esse aço e tudo mais, e tá tranquilo e vai firme que não tem problema. Quando na verdade não é assim. Porque se ele tem divisória, muda. Se ele está numa região com ventos elevados, muda. Se ele está numa região com ventos baixos, também muda, alivia, né? Se ele está em uma, digamos, se um reservatório tipo taça, coluna seca, coluna cheia, muda. Se vai instalar alguma coisa em cima dele, isso acontece, instalar uma antena, instalar alguma coisa lá que pesa lá, 600 quilos, uma coisa assim, muda, ok? E não dá para imaginar que é a mesma coisa, porque não é, ok? Então, entra a questão, né? Muito cuidado em qualquer projeto que você entenda, entendimento total que está dimensionando, muito cuidado também entra a questão que eu vejo muita gente dimensionando isso só em software, sem entender a teoria por trás, ok? E muito cuidado em o serralheiro falou que sempre dá acima e não tem problema, e não é assim, ok? Não é só isso. Mas por enquanto seria isso. Se você quiser realmente entender dimensionamento de vários tipos de reservatórios, eu tenho meu curso de reservatórios no site, ok? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.